A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando agora o primeiro trimestre desse ano de 2019. A nossa lição de número 1, a ser ministrada dia 6 de janeiro de 2019, tem por título Enfrentando e Vencendo as Adversidades. Irmãos e irmãs, um dos maiores exemplos bíblicos de enfrentamento vitorioso da adversidade da vida está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, quando Davi enfrenta o gigante Golias. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceira epístola de João, versículo 2. Este versículo nos revela que Deus, usando o apóstolo João, deseja que nós sejamos saudáveis, tanto no corpo como na alma. Provérbios 4, de 20 a 22, diz assim: Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A verdade aplicada diz: permanecendo em Cristo, mesmo no presente século, é possível enfrentar e vencer as muitas aflições e adversidades. Irmãos e irmãs, Salmo 34, versículo 17 diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Objetivos da lição: primeiro, apresentar o que está levando as pessoas a sofrerem tanto. Segundo, mostrar que nem tudo é de origem espiritual. Terceiro, ensinar o que fazer para identificar o que está atormentando o indivíduo. Os textos de referência encontram-se em Salmos, número 13, nos versos de 1 a 5. Nos versículos 1 e 2, o salmista abre o seu coração diante de Deus, mesmo sabendo que nada está oculto aos seus olhos. No versículo 3, ele, apesar de saber que Deus conhece todas as nossas necessidades, faz a sua petição em oração, já que nada é impossível para Deus, conforme Mateus capítulo 19, versículo 26, parte B. Já no versículo 4, ele verbaliza os motivos da sua petição. Os inimigos querem ver a derrota dos filhos de Deus. E no versículo 5, ele declara a certeza de que Deus o ouvirá, pois é benigno, salvador e fonte da nossa alegria. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos capítulo 10, versículo 11. Introdução. Neste trimestre, estudaremos um assunto de grande interesse para todos, pois comportamentos desenvolvidos por portadores de enfermidades da alma têm sido cada vez mais notórios entre os membros da igreja. Irmãos, é importante, fundamentalmente importante, que a gente acompanhe esse trimestre, que é um complemento do que nós estudamos no segundo trimestre de 2014, quando o nosso comentarista, o pastor doutor Israel Maia, nos brindou com a primeira parte desse tema, enfermidades da alma. Ele nos esclareceu pela palavra de Deus que mesmo salvos em Cristo Jesus, nessa vida estamos sujeitos às enfermidades, tanto do corpo quanto da alma, por causa do pecado original. Segundo João, capítulo 16, versículo 33, e Gênesis, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Naquela oportunidade, ele nos indicou caminhos espirituais e naturais para o tratamento dessas enfermidades. Foram abordados os seguintes assuntos:
medo de rejeição, angústia, timidez, complexos de superioridade e de inferioridade, crise existencial, necessidade de aceitação, depressão, complexo de culpa, inveja e rancor. É com grande expectativa que nesse trimestre, irmãos e irmãs, estaremos estudando esse tema tão atual. Ponto 1. Uma questão presente. Já é assunto discutido e comprovado que a modernidade e a tecnologia são vistas como fatores agravantes no surgimento de problemas emocionais. A cada dia que passa, o crescimento de tais comportamentos tem preocupado a sociedade como um todo e a Igreja de Cristo, como instituição, não pode virar as costas para este problema cada vez mais presente entre os seus membros. Irmãos e irmãs, nós vamos apresentar nessa oportunidade 10 atitudes, segundo a Bíblia, que nós devemos tomar para enfrentar as enfermidades. E eu peço que os irmãos e as irmãs não deixem de ler as referências que serão citadas. Primeiro, se converter. Atos, capítulo 3, versículo 19. Segundo, ter fé. Atos, capítulo 14, versículos 9 e 10. Terceiro, orar. Salmo 30, verso 2. Quarto, confiar na palavra. Isaías 53, versículos de 4 a 5. Quinto, cultivar bons pensamentos. Filipenses 4:8. Sexto, congregar. Hebreus 10:25. 7. Compartilhar os sofrimentos. Gálatas 6:2. 8. Exercer o perdão. Gênesis 45:5. 9. Se humilhar e confessar os pecados. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E 10º, levar os nossos fardos a Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Item 1.1, uma visão extraordinária. Irmãos e irmãs, a editora Betel, através do bispo Samuel Cássio Ferreira, nosso gerente executivo, e do bispo Abner Cássio Ferreira, gerente geral, está de parabéns, porque está trazendo mais uma vez esse tema para as nossas turmas da nossa escola bíblica dominical. E usando a pena de um especialista, o pastor doutor Israel Maia, completando assim o estudo iniciado no segundo trimestre de 2014. Essa é uma demonstração prática da sensibilidade e da percepção da nossa liderança em procurar atender às atuais necessidades espirituais e materiais, não só da nossa membresia, mas também a de todos os nossos irmãos e amigos que têm acesso ao nosso material. Como disse Peter Ferdinand Drucker, escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca, ele disse o seguinte: se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Item 1.2, afetando relacionamentos. Não raramente, os relacionamentos na sociedade em geral e na igreja em particular são conflituosos por falta de compreensão das limitações físicas e mentais de algumas pessoas. Inclusive, observamos certas atitudes preconceituosas de alguns que, apesar de serem minoria, acabam afastando do nosso convívio almas preciosas para o Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Tito, capítulo 2, verso 11, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B. O Senhor não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17. Irmãos e irmãs, discriminação é pecado, segundo Tiago, capítulo 2, versículo
9. 1.3. Conhecer para ajudar a enfrentar. É óbvio que essas lições não vão nos tornar especialistas nos assuntos aqui tratados, mas é importantíssimo para o nosso crescimento na graça adquirirmos os conhecimentos básicos aqui tratados. E dessa forma, melhor ajudar as pessoas a enfrentar e até mesmo vencer tais vicissitudes. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz assim: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Item 2. Nem tudo é de origem espiritual. Existe uma tendência em se tentar provar que qualquer forma de desequilíbrio é de origem espiritual. Em algumas situações, o fator espiritual se faz presente e pode desencadear sintomas semelhantes a determinadas enfermidades. Entretanto, isso não deve ser visto como uma regra. 2.1. Tratando enfermidade como enfermidade. Irmãos e irmãs, a respeito das enfermidades, temos várias referências bíblicas em que Jesus as curava milagrosamente, como, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 35. No entanto, ele também sancionou o uso dos médicos, conforme Mateus 9, 12. O fato é que o Senhor trata enfermidade como enfermidade. É claro que, em alguns casos, conhecendo a natureza demoníaca da enfermidade, ele usava dos seus extraordinários poderes para expulsar o demônio que a causava, ficando a pessoa instantaneamente curada, conforme Lucas capítulo 13, versículos 11 e 12. O mais importante é sabermos que Ele, o Senhor, está conosco todas as vezes em que estamos enfermos, como podemos constatar nas palavras do Salmo número 41, verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. 2.2. Sintomas patológicos confundidos com possessão demoníaca. Irmãos e irmãs, estudos científicos já catalogaram doenças cujos sintomas são parecidos com os de possessão demoníaca, e isso tem causado inúmeros problemas nas nossas igrejas. Evidentemente, o recurso da oração pode e deve ser usado, mas pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento e sabedoria. 2.3. O perigo da interpretação equivocada. O caso clássico do menino que tinha convulsões, Mateus 17, 14, 21, Marcos 9, 14, 29, Lucas 9, de 37 a 45, causada por um demônio pertencente a uma casta que só é expulso mediante oração e jejum, segundo as palavras do Senhor, isso tem sido associado à epilepsia, por ser uma doença que também tem esse sintoma. No entanto, Jesus, ao expulsá-lo, ele disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Marcos capítulo 9, 25. Ele não disse espírito da epilepsia. Essa doença é uma enfermidade diagnosticada por uma série de exames clínicos e de imagem. No caso desses exames serem negativos e os sintomas continuarem, aí sim que o mais provável é estarmos diante de um quadro de possessão demoníaca. Mateus 4, 24 faz distinção entre as diversas situações. O texto diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Enfim, o fato é que a origem das enfermidades está lá no Éden, lá na queda. Existem doenças motivadas por causas naturais, pois a terra foi amaldiçoada. Gênesis capítulo 3, verso 17. E também existem enfermidades de origem demoníaca, como nós já vimos. Mas nós devemos aprender
a tratar cada caso da forma correta, sempre contando com a graça do Senhor. Item 3, tempos difíceis e trabalhosos. O cristão não deve se surpreender por vivenciar tempos difíceis e trabalhosos. 2 Timóteo 3:1, 1 Pedro 5:10. O que ocorre é o aumento de mensagens de triunfalismo, contribuindo assim para que o servo de Deus desenvolva uma mentalidade e atitude distorcida quanto ao lidar com os sofrimentos e as adversidades. Item 3.1, a relevância da prática devocional. É interessante notarmos que Jesus e até mesmo o apóstolo Paulo repreendia as enfermidades e os demônios sem precisar de fazer a reunião de oração. Eu creio que o segredo disso, irmãos, é que tinham uma vida de oração. Eles já tinham essa prática normal. Eles oravam preventivamente e não no momento em que o problema se apresentava. Eles já estavam preparados. A palavra registra que Jesus se retirava para orar e Paulo, em Efésios capítulo 6:18, diz, orando em todo o tempo. Irmãos e irmãs, devemos ter como prática diária um momento devocional ou culto doméstico, lendo as Sagradas Escrituras, tirando um período de oração. Temos um grande exemplo no profeta Daniel, que 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, conforme Daniel capítulo 6, verso 10, parte B. 3.2, a importância do papel da família. Irmãos e irmãs, vivemos numa época em que o modelo bíblico de família estruturada está seriamente ameaçado pelos movimentos surgidos na pós-modernidade. Devemos lembrar o critério usado por Deus para escolher a família no seio da qual nasceria e se desenvolveria o seu filho amado. Não foi na família do rei Herodes, nem na dos principais líderes religiosos e políticos em Israel, mas sim numa família simples e humilde, de uma pequena localidade, Nazaré, mas que tinha uma qualidade essencial, o temor do Senhor. E foi nesse saudável ambiente que Jesus foi criado, conforme Lucas capítulo 2:52, que diz assim, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. É no acompanhamento dos filhos no dia a dia, em casa, na escola, nas amizades, que os pais podem detectar as possíveis dificuldades físicas, mentais e espirituais de seus filhos. Leon Tolstói, ele diz o seguinte, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. E Martinho Lutero fala o seguinte, a família é a fonte da prosperidade e pode ser também a fonte da desgraça dos povos. Item 3.3. A importância da comunhão na igreja. Sobre esse tópico, deixaremos ao encargo dos amados irmãos e irmãs a tarefa de ler os seguintes textos para tirarem as suas próprias conclusões. Primeiro, Atos 2:42. Segundo, 1 Coríntios 12:13. Terceiro, 1 João capítulo 1, verso 7. Quarto, Efésios 4:2. Quinto, Hebreus 10:25. Conclusão. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos diversas situações difíceis. É sempre bom lembrar que fomos feitos por Deus com corpo, alma e espírito. Assim, há momentos que precisaremos recorrer também a tratamento com um profissional de saúde, mas sempre poderemos contar com o socorro do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero mais uma vez agradecer a todos que têm nos acompanhado, nos incentivado, se inscrito no canal, acionado o sino, deixando o seu like. Isso tem nos ajudado muito e estamos já quase que atingindo todas as nossas metas que nós estabelecemos ao começar esse projeto. Eu desejo mais uma vez um feliz 2019 a todos irmãos e irmãs e que Deus nos continue abençoando abundantemente. A paz do Senhor.